sobre as nuvens descerá. Vem sua igreja redimida arrebatar. Tão especial para mim, por certo também é para minha esposa. Você, meu irmão, cuida bem da sua casa. Cuida bem da sua esposa. Porque o dia que você não cuidar bem da sua esposa, você não vai poder cuidar bem de igreja nenhuma. E se você achar que por cuidar mal da sua esposa, você tem autoridade ou legalidade para cuidar de uma igreja, ou para cuidar de uma vida sequer, ele vai te mostrar que você não é nada. E meu irmão, minha irmã, eu digo para você, digo para todos nós nesta noite, nós não somos nada. Nós não somos nada sem o Senhor. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Nós precisamos do Senhor. Os cultos aqui vão acontecer. Mas se a sua família for uma família estruturada, cheia do amor de Deus, glória a Deus, mais famílias vão querer ser como a sua família. Os seus vizinhos que ontem te jogavam pedras, e a gente ainda está recebendo algumas pedradas, né? Aqueles que se diziam seus amigos, seus irmãos que ontem te jogavam pedras, vão dizer assim: eu quero a minha família igual àquela família. Eu quero a minha família vivendo a dependência de um Deus vivo. Meus irmãos, e nós vamos encerrar aqui, mas dizer para os irmãos que nós precisamos somente de uma coisa: nos sujeitar à vontade do Senhor. glória a Deus. Se disponha. Esqueça as suas preocupações. Deposita as suas preocupações no altar de Deus e abrace a sua esposa como a sua namorada. Abrace como você fez há 10, há 12, há 20, há 30 anos, há 40 anos atrás. Ontem estava indo para a igreja com a minha esposa, tinha um casal de velhinhos na frente, bem velhinho, que já estavam curvando. Ontem, ficando velhinho, vai dando aquela curvadinha, de mãozinha dada. Aí minha esposa, eu não reparei, vou ser sincero com os irmãos, eu não reparei, estava do outro lado da rua, minha esposa me puxou assim e falou assim: olha que lindo. E é tão difícil ver um casalzinho de senhores, já de idade, com dificuldade de caminhar, de mãozinha dada no meio da rua. Por certo, estavam também indo pela igreja, pelo horário, estavam indo para a igreja pelas vestes. Mas você consegue identificar ali a servidão, pastor Estevam, e o amor que resplandece naquele casal. Sabe por quê? Tem prazer em estar junto. Meu irmão, tenha prazer em estar junto de Deus, porque Deus tem prazer em estar na sua casa. Deus está batendo na porta e quer entrar. Sabe? Deus não vai arrombar não, mas Deus quer que você abra. Entra, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, faz um milagre e muda este homem miserável, fraco, pecador, que um dia se esqueceu do amor. Um homem que caiu na rotina, um homem que esqueceu palavras de carinho. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me muda para que eu possa ter prazer em fazer um bolinho para o meu esposo, um bolinho de cenouras com recheio de chocolate. Oh, mas minha esposa já que agora está até pequena. Oh, sabe? Senhor, coloque em mim um amor para que eu queira fazer mais do que eu faço. Sabe por quê? Quando você faz mais, você está fazendo por si mesmo. Meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai, sujeitai-vos à sua esposa. Esposa, sujeitai-vos ao seu marido. E filhos, colocai no seu lugar, porque quem governa a sua casa são os seus pais. Existem muitos filhos que querem governar sobre os pais. Não aceite isso dentro da sua casa. Ah, mas se eu não abaixar, meu filho vai se rebelar. Não se rebela não. Põe o joelho no chão e diz assim: Deus, mostra para ele, mostra para ela, porque o sacerdote aqui dentro sou eu. O sacerdote dessa casa, meu irmão, tem que ser você. A vida financeira não vai mudar não, viu, minha irmã? Se amanhã depois você estiver ganhando profissionalmente 10 vezes mais do que o seu marido, o sacerdote da sua casa ainda é ele. Tome a decisão junto. Não, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Eu vou lá naquela loja e vou comprar 50 pares de sapato. A mulher tem uma paixão por sapato, misericórdia. Vou comprar 50 pares de sapato. Meu esposo que se vire, meu dinheiro é meu. Não. Irmã, sabe por que você está próspera desse jeito?
Porque Deus te colocou ali. E Deus te colocou ali porque Ele te deu aquele homem. E Deus te deu aquele homem porque quer fazer que a sua família viva a eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda os mistérios de Deus nas coisas mais simples da sua vida. E não deixe o seu filho se desviar. Não deixe o seu filho parar em hospitais machucado. Não deixe os seus filhos pararem em hospitais embriagados, drogados. Não deixe os seus filhos pararem em presídios. Não deixe os seus filhos chegarem ao ponto da depressão, de tirarem a própria vida. Depois você vai chorar e dizer assim: meu Deus, por que foi isso? A culpa foi sua, que não tomou conta, não tomou posse da autoridade que Deus te deu, de ser pai e de ser mãe, e de ser sacerdote na sua casa. O pastor não tem obrigação de ir lá na sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Deus te deu intimidade para entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Jesus morreu para que você tivesse a oportunidade de agora falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, abunda em mim. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. E a posição da família diante de Deus está bem clara. Deus te criou e vai sustentar a sua família. O homem, ele ama, cuida da esposa e do lar. A mulher apoia e motiva a sua família. Minha irmã, motive a sua família. Motive os seus filhos a realizar a obra de Deus. Motive a sua família a estar junto. Não, neste final de semana eu vou largar papai e mamãe em casa, eu vou para o shopping. Chama o seu pai e sua mãe para ir com você. Tem vergonha de andar com seu pai e com a sua mãe? Não tenha não, porque quando seus amigos te abandonarem, quem vai cuidar de vocês são eles. Tá? Quem vai cuidar de vocês são eles. O casal luta junto, como uma só carne. E os filhos obedecem aos seus pais. Simples. Rápido, simples. Cada um fazendo o seu papel. Sabe por quê? Porque no primeiro papel aqui, Deus vai prover. Se você estiver desempregado, Deus vai prover dentro da sua casa. Se você for um servo temente a Deus, não vai faltar. Eu tenho certeza. E se um dia faltar, você precisa fazer um acerto com Deus. Porque tem alguma coisa errada. E não é com Deus não. Deus não te abandona. Deus não abandona o homem. Tem uma passagem aí, uma mensagem que as pessoas que gostam muito de falar, né, da tal da pegada na areia. Eu olhei para as pegadas. E em alguns momentos eu vi que tinha somente um par de pegadas. Quando eu olho era um momento mais difícil. Sabe, de uma maneira tortuosa, eles estão dizendo a mesma coisa que a igreja está dizendo nesta hora. Não temas. Se necessário for, Deus vai te carregar no colo. Mas Ele quer caminhar contigo lado a lado. Ele quer com que as famílias desta igreja sejam prósperas. Mas o projeto de Deus e aguardar o grande chamado. Entrai benditos de meu Pai para o reino que vos preparei. Meus irmãos, entraremos todos juntos. Eu espero isso. Eu anseio isso. E eu oro todos os dias para que Deus me dê condição para amar a minha esposa cada dia mais. Para amar o meu filho cada dia mais. Eu peço, Deus, coloca o mesmo amor no coração dela. Coloca o mesmo amor no coração dele. Porque é muito bom você ouvir o seu filho dizer assim: papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Eu duvido qual o pai que não gosta de ouvir isso. Fale para o seu pai. Mostre o amor e o respeito por ele. Porque é ele que vai te direcionar. Ele que vai cuidar da sua vida. Amém, irmãos? Você está mais de louvor? Vamos encerrar.